Pessoal, nossa aula dessa semana é sobre conto, é o capítulo 7 de literatura. Nós já estudamos poesia, crônica e agora nós vamos ver contos, né? Contos, o que é contos? As características do conto. Conto é a forma narrativa, em prosa, de menor extensão, no sentido estrito de tamanho, ainda que contenha os mesmos componentes do romance. Então, todo mundo sabe que é um romance, todo mundo já leu um romance, que é uma narrativa um pouco longa, com muitos personagens percorrem por vários espaços, há vários conflitos. O conto é também uma narrativa em prosa, só que o conto tem uma extensão menor. O conto é pequeno, né, em tamanho, porque tem menos personagens, conflitos são menores, o espaço é um espaço reduzido, o enredo é pequeno, tudo é menor na narrativa do conto. Entre as suas principais características estão a concisão, a precisão, a densidade, a unidade de efeito ou impressão total. O conto precisa causar um efeito singular no leitor, muita excitação e emotividade. Então, o conto, por ser uma narrativa pequena, para chamar a atenção do leitor, ele precisa ter essas várias características, ter concisão, ter precisão, né, ter o conflito, ser um conflito pequeno e ter um clímax realmente é o ponto culminante da narrativa que chama a atenção do leitor. Afinal, o que é o conto? Conto é a designação que damos à forma narrativa de menor extensão e que se diferencia do romance e da novela, não só pelo seu tamanho, mas também por possuir características estruturais próprias. Ele possui os mesmos componentes do romance, mas evita análises, complicações do enredo e o tempo e o espaço são muito bem limitados, né? Enquanto no romance ou na novela, há um tempo longo na narrativa, o espaço são variados, são vários espaços, o conto é diferente, o tempo é pequeno, o espaço são espaços reduzidos, né? Às vezes um conto acontece só em uma sala, como no conto A Missa do Galo de Machado de Assis, o espaço é só uma sala, né? Então, você percebe que o conto ele tem um espaço bem reduzido, assim como o tempo e os outros elementos da narrativa. É uma narrativa linear, também tem contos com narrativa não linear, né? Que não se aprofunda no estudo da psicologia das personagens, nem nas motivações de suas ações. É uma narrativa breve, desenrolando um só incidente predominante e um só personagem principal. Contém um só assunto, cujos detalhes são tão comprimidos e o conjunto do tratamento dado à temática é tão organizado que produz uma só impressão. Então, tudo isso aqui é muito breve, né? Uma narrativa muito breve. Tem apenas, né? Se tem mais de um personagem principal, mas no máximo, né? Não são muitos personagens, né? A maioria dos contos só tem um personagem principal. Os assuntos são bem detalhados, bem rápidos, né? O enredo é muito rápido, não tem muitas complicações. De que precisa o conto? Tensão, ritmo, o imprevisto dentro dos parâmetros previstos, unidade, compactação, concisão, conflito, início, meio e fim. O passado e o futuro têm significado menor. O flashback pode acontecer, mas só se absolutamente necessário, mesmo assim da forma mais curta possível. Então, quando há flashbacks, ou seja, uma rememoração do passado das personagens, isso acontece de forma muito rápida, né? Vocês já leram contos, né? O conto daquela moça, do rapaz que rememora, né? Ali, na verdade, ela é uma crônica, né? Porém, o conto tem contos muito parecidos com crônicas, mas é daquela forma ali, né? Quando há uma rememoração é algo muito rápido, os flashbacks são rápidos, tudo na narrativa do conto é muito breve, muito rápido. Qual o tamanho ideal do conto? Um dos pontos com que muita gente concorda diz respeito ao tamanho do conto. Não deve ser muito longo, pois transforma-se numa novela, nem tão curto, porque corre o risco de transformá-la em anedota.
O ideal é que se possa, enfim, ler de uma sentada só. Ou seja, o ideal é que você pegue um conto e leia de uma vez só. Não é como o romance, que você pega um livro, você lê um capítulo, 2, 3, o máximo que você consegue, mas nunca você lê um romance no mesmo dia. O conto não, o conto você pega ali o conto, lê, você lê de uma lapada só, né? Porque é uma narrativa muito breve. Qual é a linguagem e o tempo? A linguagem objetiva utiliza metáforas. É claro que a linguagem, o conto, é literatura. E por ser literatura, os autores se utilizam de figuras de linguagem, utilizam metáforas e outras figuras. Utiliza metáforas de imediata compreensão para o leitor, sem abstrações nem rebuscamento. Os fatos devem estar presentes e predominantes. A ação antes da intenção. O tempo narrativa linear, muitas vezes, né, foge, né, ao controle, às vezes a narrativa é não linear. E a cronologia do conto é a do relógio, de modo que o leitor vê os fatos se sucederem numa continuidade semelhante à vida real. Né? Quando o conto é uma narrativa linear, a cronologia do conto acontece cronologicamente, ou seja, o relógio, o tempo vai se passando e o leitor vai tendo, né, a visão dos fatos de acordo com a continuidade do tempo que se passa na narrativa. Qual é o papel da descrição? O conto não se preocupa em erguer um retrato completo das personagens, mas em centrar-se nos conflitos entre as personagens. Observe que isso aqui é uma diferença entre os romances. Os romances, geralmente, têm autores que eles se prendem na descrição dos lugares, na descrição das personagens, né? Descreve personagens tanto fisicamente como psicologicamente, se prende muito nas descrições. Por quê? Porque a narrativa cabe toda essa descrição. Já a narrativa do conto não. Como é uma narrativa muito curta, muito pequena, o narrador não se prende na questão das descrições, nem dos lugares, nem das personagens. Se houver descrições, a descrição é feita muito rapidamente. A descrição do espaço ou do ambiente é modesta, pois o drama é expresso essencialmente pelo diálogo e dispensa o cenário. O drama mora nas pessoas, não nas coisas e nem na roupagem, ou seja, o drama, o enredo, as ações residem no diálogo entre as personagens e não na questão dos lugares, nem nos ambientes, enfim. A descrição completa-se com 2 ou 3 notas singelas, apenas para situar o conflito no espaço. Ou seja, a descrição muito rápida. E o final enigmático, surpreendente? O final enigmático prevaleceu até o fim do século XIX e era muito importante, pois trazia o desenlace surpreendente, o fechamento com chave de ouro, como se dizia. E aí você vai lá pro fim do século XIX, para os contos de Machado de Assis, como, por exemplo, a Cartomante, né, que você tem um final surpreendente, um final onde as personagens principais, elas morrem, né? São assassinadas. É o final surpreendente, né? Que é o fechamento, é o desfecho. Hoje em dia tem pouca importância. Alguns críticos e escritores acham-no perfeitamente dispensável. Mesmo assim, não há como negar que o final no conto é sempre mais carregado de tensão do que no romance ou na novela e que um bom final é fundamental no gênero. Ou seja, o final, embora não seja surpreendentemente, nossa, mas ele tem que ter algo enigmático, né? Tem que chamar a atenção do leitor, porque o desfecho do conto, como é uma narrativa muito breve, o desfecho ele tem que surpreender, né? De certa forma, ele tem que surpreender. Final enigmático, em outras palavras, no gênero o conto se apresenta com uma ordem. O conflito traz uma desordem e a solução desse conflito, favorável ou não, faz retornar à ordem, agora com ganhos e perdas. Portanto, essa ordem difere da primeira. O conto é um problema e uma solução, diz Henrique Anderson Imbert. E os diálogos?
Dentre os componentes da linguagem e do conto, o diálogo é o mais importante de todos. Observe que o diálogo é quando há a presença muito forte do discurso direto, que é a fala dos personagens dentro do texto. E isso geralmente ocorre muito no conto, a questão do diálogo. E está em primeiro lugar. Por ser dramático, o conto deve ser tanto quanto possível dialogado. Os conflitos, os dramas, residem na fala das pessoas, nas palavras ditas, não no resto. Sem diálogos, não há discórdia, desavença, e sem isso não há conflito nem ação. Primeiro, discurso direto, né, que é uma das características do conto, né, quando há diálogo, há a presença do discurso direto, que é quando os personagens falam dentro da narrativa, dialogam, as personagens conversam entre si, usam-se os travessões, as aspas, né, que são as marcas do discurso direto. Além de ser o mais conhecido, é também predominante no conto. 2. O discurso indireto, quando o escritor resume a fala das personagens na forma narrativa sem destacá-la, ou seja, é quando o narrador ele fala a fala dos personagens. Isso é discurso indireto. O discurso direto é quando as personagens falam entre si, conversam. Já o discurso indireto é quando o narrador, ele fala, ele mesmo, o narrador, a fala dos personagens. Vamos dizer que a personagem conta como aconteceu o diálogo, quase que reproduzindo. E 3, o discurso indireto livre, que é quando o narrador é um narrador onisciente, que conhece o íntimo das personagens e, portanto, ele vai narrar o que acontece. É como se isso se funde, muitas vezes, se funde a fala do narrador e fala do personagem. Você nem sabe quando é que quem está falando, se é o personagem ou é o narrador. Por quê? Porque há a presença do discurso indireto livre, que é a fusão entre autor e personagem. Aqui, gente, eu preferia colocar, na verdade, narrador, né? Ao invés de autor. Narrador e personagem, primeira e terceira pessoa narrativa. O narrador narra, mas no meio da narrativa surgem diálogos indiretos da personagem, como que complementando o que disse o narrador. O 4, monólogo interior ou fluxo de consciência, é o que se passa dentro do mundo psíquico da personagem, falando consigo mesma, né? Quando é esse monólogo, né? Quando a personagem, você percebe, falando consigo mesma, entra no seu interior, no seu fluxo de consciência e exterioriza, mesmo que não falando, os seus sentimentos, as suas emoções. Isso é monólogo interior, que é o que acontece muito dentro do conto. Quais são os focos narrativos? Foco interno é caracterizado pela visão dos acontecimentos de uma das personagens. Participando e narrando as ações, o narrador oferece um modo pessoal e particular de observar os fatos. Nesta perspectiva, a história é contada em primeira pessoa pelo narrador personagem. Ou seja, esse foco interno é quando a narrativa é em primeira pessoa, né? Quando o personagem é também o narrador da história, ou seja, há o narrador personagem, quando a história é narrada em primeira pessoa, né? Então, né, de acordo com esse foco narrativo, aqui, primeira pessoa, as visões, os fatos são narrados a partir das impressões de quem está narrando os fatos, que é o personagem. Então, é algo muito particular, né? Foco externo. Quando a história é contada por alguém, esse foco externo é o mesmo foco narrativo em terceira pessoa. Quando a história é contada por alguém que não participa diretamente dos fatos, temos uma perspectiva externa da narração, ou seja, quando a narrativa é narrada em terceira pessoa, ou seja, quando o narrador não é personagem e ele conta os fatos a partir de uma observação. Então, ele não é personagem, não participa das ações, ele apenas narra os fatos como um observador. O enredo é marcado pela terceira pessoa e aí temos o narrador observador que somente observa os fatos e nos relata. A visão do narrador observador é objetiva e distante. É como se ele estivesse vendo a história e estivesse narrando, ou seja, se distanciando e narrando de forma objetiva, não se envolvendo emocionalmente com os fatos.
Foco onisciente é quando o narrador, gente, é um narrador onisciente. Esse narrador onisciente, ele sabe tudo o que se passa na narrativa, inclusive os pensamentos e sentimentos dos personagens. Então, a perspectiva onisciente, marcada pela terceira pessoa do discurso, evidencia a presença de uma espécie de narrador que sabe da história, dos fatos, dos pensamentos e ações dos personagens. O narrador onisciente não apenas diz o que as personagens fazem ou falam, mas também traduz o que elas pensam ou sentem, ou seja, onisciente. O que é a onisciência? É aquele que sabe tudo. Então, o narrador onisciente, ele sabe tudo, inclusive o pensamento, os sentimentos dos personagens. É narrado em terceira pessoa, porém, por um narrador que conhece tudo, sabe tudo. Conselhos para se escrever um bom conto. Aqui já vem aqui a questão de quando você for escrever um conto. Então, conselhos para escrever um bom conto: prender o interesse do leitor, evitar ser chato. Pense em Aristóteles para que a catarse, enquanto experiência vivida pelo espectador ouvinte, é condição fundamental para definir a qualidade de uma obra. O que é a catarse? É quando há um retorno, quando a narrativa ela mexe com as emoções, com os sentimentos do leitor. Então, há um retorno dessa narrativa da obra para o leitor. Isso é catarse. Usar, se possível, frases curtas. A clareza vem do cuidado com a estruturação da frase. As intercalações excessivas prejudicam a compreensão da ideia. Capítulos e parágrafos curtos para o leitor poder respirar, né? Os parágrafos e capítulos não podem ser longos, tem que ser curtos. Capítulos e parágrafos curtos para o leitor poder respirar. Evitar muitas personagens, descrições longas, rebuscamentos, adjetivações, como já falei, né? Não há muitos personagens. Os adjetivos são poucos, ou seja, as descrições são poucas. Clichês, né? Evitar repetir palavras. Com a trama, enredo, tema ou estilo original, né? Tudo original. Se possível, usar ironia, humor, graça e ser verossímil, ou seja, ser verossímil é importante, mas não devemos confundir verossimilhança com verdade. A história não tem que ser obrigatoriamente verdadeira, mas parecer que o é. Ou seja, quando você vai fazer um conto, quando um contista vai escrever um conto, ele parte não do mundo real, não do que aconteceu real, mas fruto da sua imaginação. Se é fruto da sua imaginação, as personagens são fictícias, tudo é fictício, não é verdade, mas a história tem que ser verossímil, ou seja, tem que ser semelhante com a verdade, tem que parecer que é verdade, certo? Então, essa, gente, foi a nossa aula sobre conto. É uma aula rápida, mas deu para entender o que é um conto. Então, na próxima aula, vocês vão, né, para fazer a atividade, vocês vão ler um conto para responder, né, as atividades propostas, ok?